Olá meus amigos YouTubers. Olha só que interessante, eu recebi esse lote de MOSFETs aqui, que é o IRDF 3205, né? E eu separei aqui dois, porque eles são diferentes desses lotes que eu tenho ali em cima. Esse daqui é igual a esses de cima e esse aqui é diferente, né? Então, eles têm várias características aqui, por exemplo, assim, a tensão Dreno Source tem a característica de RDS-on, que é a resistência que quando ele conduz, né? E eu quero medir exatamente isso, a resistência em função da condução máxima dele. No caso, eu vou ver o datasheet, se for 10 volts ou 12, o que for, nós vamos aplicar isso no gate. E entre drain e source nós vamos ter que medir, calcular a resistência para ver se está de acordo com o datasheet, né? Eu espero que esses dois aqui sejam iguais, né? Ou pelo menos sejam iguais com o que o datasheet fornece, né? Se for diferente, a gente já sabe que é falsificado, que a gente passa a fazer a manutenção de equipamentos, a gente vê que essa chave aqui ela suporta a corrente, suporta a tensão pelo datasheet, porém você vai instalar ela no lugar, ela explode, voa esse invólucro aqui pra puta que o pariu, né? E a gente não sabe por quê. Então, antes de acontecer isso, estragar mais ainda o equipamento, né? Como vem um lote duvidoso para mim, eu vou fazer esse teste aqui e vou ensinar para vocês também, caso vocês tenham dúvidas quanto ao que vocês estão recebendo. E vamos aos testes. Bom, então aqui a gente já aplicou, peguei uma pilha 12 volts, apliquei tensão positiva no gate e tensão negativa nos dois MOSFETs, como vocês podem ver aqui, ó, vou medir aqui, ó, entre gate e source, lá, 12 volts. Bom, quase 12, 9 volts. E então, eu vou pegar agora e medir a resistência entre drain e source. 0,2, 0,2, 0,1, 0,2. Bom, ele é para 48 miliohms, ele é para ser 8 miliohms. Dessa forma a gente não vai ter como medir aqui, porque essa impedância pode ser que seja só dos fios do multímetro aqui. Isso aqui não é um miliohmímetro, isso aqui é um multímetro. Então nós vamos ter que fazer uma medição diferente. Vamos ter que fazer uma medição de 4 pontas, injetar uma corrente, medir a corrente, a tensão e aí descobrir a resistência que ele vai ter. Então vamos fazer da maneira certa. Bom, então para vocês fazerem o teste, vocês não podem utilizar uma fonte de 1 ampere qualquer, tá? Eu estou utilizando uma fonte de bancada que tem ajuste de corrente e ajustei para ter exatamente 1 ampere, tá? Que vai circular entre drain e source aqui para a gente descobrir qual que é a resistência desse MOSFET, que eles vão ter que chegar em 8 miliohms ou menos. Bom, então aqui eu vou engatar a fonte aqui. Aqui estão medindo em escala de milivolts, como é 1 ampere, então eu vou medir a tensão entre drain e source. Aqui nós temos 5.9 milivolts. Se eu tenho 1 ampere correndo por aqui, então 5.9 mili dividido por 1 é igual a 5.9 miliohms que tem esse MOSFET. E o datasheet diz dele que ele tem que ter 8 miliohms, certo? Agora eu vou medir o outro para ver se ele vai fazer a mesma coisa. Bom, então agora eu liguei o outro, tá? E vamos ver quantos miliohms ele tem. Olha só, 12 miliohms. E sendo que ele era para ser 8. O original ele tinha bem menos que isso, né, pessoal? Então é óbvio que se você colocar esse MOSFET aqui, esse daqui, ó, que é o falsificado, num módulo de som, alguma coisa, que ele é pô, ele é 110 amperes, 8 milivolts, miliohms, 55 volts. É um baita chaveador para fonte de um módulo Hotstar 840 ou Power On, né? Só que se você pegar o falsificado, vai explodir um atrás do outro. Ó.
Esse aqui é o falsificado e esse aqui é o original, que agora vocês estão vendo ali. Então isso que eu ensinei para vocês foi a medição de 4 pontas, tá? Você ativa o gate e o negativo com uma pilhazinha aqui, 12 volts, tal, né? Que o GS dele é, se eu não me engano, 10 volts ou quanto é que é? Deixa eu dar uma olhadinha no datasheet ali. Ele vai conduzir 110 amperes com 10 volts entre gate e source, que é o que nós temos aqui. Nós temos 12 praticamente, né? 10 então. Aí eu apliquei essa tensão aqui, né? Nas extremidades aqui. No gate eu botei sinal positivo, no source botei o negativo da pilha. O source aqui eu botei numa fonte de corrente e esse cara aqui eu liguei no negativo da fonte de corrente, junto com a da pilha, tá? Como vocês podem ver aqui. E aí eu medi a resistência em cima do terminal drain e source. Com 1 ampere circulando, a gente já logo tem no multímetro em tensão o valor da resistência. Beleza então, meus amigos? Isso aqui, infelizmente, tá? Infelizmente, vou ter que ver se eu acho alguma aplicação que comporte esse RDS on dele ali alto pra caramba, né? Sendo que eu preciso de 8 ou menos, até que esse aqui deu 6. Se não tiver outra aplicação, infelizmente ele vai pro lixo. Lixo, porcaria. Beleza, meus amigos? Um abraço e até a próxima.